Bom dia, pessoal. Eu vim trazer para vocês as questões da banca Consulplan, que é a banca que é responsável pelo concurso da Fundação Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. A gente sabe que é sempre muito bom estudar para o concurso baseado naquilo que a banca costuma cobrar. Então, a nossa aposta é exatamente essa. Então, vamos dar uma olhada nos aspectos gerais das cobranças dessa banca. Vamos ver. Então, temos aqui a questão número 1. Na base do processo de criação do Sistema Único de Saúde, SUS, encontram-se os seguintes elementos essenciais, exceto. Então, a gente vai analisar aí as opções, né? E depois a gente vai discutir o gabarito dessa questão, perfeito? Então, dá aquela pausa aí, escolhe aí a resposta e a gente já discute. Então, essa questão se baseou na portaria 687 de 30 de março de 2006. Então, eles dizem lá que na base do processo de criação do SUS encontram-se o conceito ampliado de saúde, a necessidade de criar políticas públicas para promovê-la e o imperativo da participação social na construção do sistema das políticas de saúde e da impossibilidade do setor sanitário responder sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes para garantir as opções saudáveis para a população. Nesse sentido, o SUS, como política de Estado brasileiro, pela melhoria da qualidade de vida e pela afirmação do direito à vida e à saúde, dialoga com as reflexões dos movimentos no âmbito da promoção de saúde. O que eles querem dizer com isso, né? Sabemos que a saúde extrapola a questão do corpo físico, né? E que ela, gente, vocês me desculpem, eu estou muito gripada, mas eu quis fazer o vídeo assim mesmo. Então, assim, que ela extrapola o âmbito, né, do corpo do indivíduo, e ela também contempla a história de determinantes e condicionantes, né? Então, a gente vai olhar aqui as respostas e a gente vai encontrar aquilo que está incorreto, né? Eles pedem, na base do processo de criação do Sistema Único de Saúde, encontram-se os seguintes elementos essenciais, exceto, ou seja, aquilo que não está na base do processo de criação. Então, aqui, o que eles fazem? Uma pequena maldade. Repara, que eu vou sublinhar aqui com a caneta, que eles colocam aqui na letra D, a possibilidade do setor saúde, aliás, perdão, do setor sanitário, deixa eu riscar direito, a possibilidade do setor sanitário responder sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes. Só para a gente lembrar, esses determinantes e condicionantes envolvem moradia, transporte, alimentação, renda e uma série de outros fatores. Então, não dá para o setor saúde responder sozinho, como eles botam aqui, ó, por toda esses fatores, né? Então, assim, lá naquele texto que a gente viu no último slide, fala da impossibilidade. E aqui eles colocam possibilidade. O setor sozinho não consegue, o setor sozinho aí, o setor saúde não consegue responder sozinho pela transformação dos fatores determinantes e condicionantes. Todo o resto, ou todas as outras opções, estão contempladas naquele texto da política ou da portaria 687. Perfeito? Vamos a seguir. Só um detalhe.
A portaria 687 foi a primeira política responsável pela promoção de saúde, né? E depois, em 2014, houve uma segunda portaria. Mas esse concurso aqui é de quando? 2012. Então é legal a gente entender que eles cobram, em alguma medida, a Política Nacional de Promoção de Saúde, né? Agora, com portaria em 2006, se eu não me engano, ou a portaria em 2014, tanto faz. Assim, o setor saúde jamais conseguirá dar conta sozinho, né, da transformação desses determinantes e condicionantes. Então, foi por causa disso que a nossa legislação trouxe a possibilidade de intersetorialidade, entre outros. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Questão 2 diz assim: entre aspas, né? Envolve o cuidado com a saúde do cidadão, incluindo atenção básica e especializada, ações e serviços de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. E aí eles dizem, tal citação trata-se do conceito de... E aí a gente tem que escolher aqui uma das opções. Escolhe a sua e aí a gente já discute. Então, gente, lá no site do Ministério da Saúde tem um título escrito assim, Glossário do SUS. Eu coloquei no final dessa apresentação de slide as fontes que eu usei para responder, né? E nesse glossário há várias expressões para as quais o Ministério da Saúde dá definição. Então, eles colocam aqui, atenção à saúde, é tudo que envolve o cuidado com a saúde do cidadão, incluindo a atenção básica especializada, ações e serviços de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Mas também lá nesse glossário nós temos a definição de regulação, de vigilância em saúde, de educação em saúde. Então a pessoa que fez essa questão fez a cópia e cola desse glossário, perfeito? Então aí é uma questão de memorizar. E como houve essa questão, pode ser que existam outras que cobrem as definições de regulação, de vigilância em saúde, de educação em saúde. Aí convém que você vá lá e dê uma olhadinha nas definições. É só seguir o link aqui, saúde-gov.br/sistema-único-d-saúde, sem acento, perfeito? Tudo minúsculo também, tá? E aí você dá uma olhada. E diante dessa definição, você marca a resposta aqui na número 2, letra B de bola, atenção à saúde, certo? A regulação trata das regras que organizam todo o sistema de saúde, né? A educação em saúde, da formação dos trabalhadores. A vigilância contempla a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, perfeito? Então vamos lá. Questão número 3. São dispositivos da Lei Orgânica do SUS, exceto, ou seja, eles estão perguntando aqui o que não está na Lei 8080. E eles foram boizinhos que eles colocaram Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde e ainda colocaram identificando aqui qual era a lei, certo? Então eles querem aquilo que não está na legislação, né? Essa questão é bastante interessante porque que ocorre? Ela vai trazer alguns textos no seu texto, por exemplo, esse não aqui, né? E a gente tem que avaliar isso aqui, tá certo ou errado, porque o candidato que faz a prova no automático, ele aprende que o não, às vezes, ou na maioria das vezes, indica que uma questão está errada.
Então você resolve aí, mas presta atenção. Perfeito? Então vamos lá. Então o que diz a Lei 8080, né? Diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Diz que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. E diz que o dever do Estado, olha aqui, não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Reparou porque eu te falei para prestar atenção naquele não ali, que estava na resposta, acho que é na resposta C, se eu não me engano. Então, perfeito. Então, assim, já prestou atenção que esse não aqui existe no texto da lei? Então, ele não está errado, concorda? Então, vamos lá. Então, está aqui a nossa resposta, ó. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter prioritário? Prioritário não, é de forma aqui, ó, complementar. Esse é o que está errado. Todos os outros itens estão contemplados naqueles artigos que a gente acabou de olhar, né? É o artigo 2º da Lei 8080, né? Que mais? E lá nessa inovação que esse artigo trouxe em um dos seus parágrafos, trouxe lá o dever do Estado, não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Repara, esse não aqui está completamente certo, porque ele está no texto da questão, aliás, perdão, no texto da lei, certo? Então vamos lá, deixa eu apagar para não ficar feio, pronto. O erro dessa questão, porque a gente está procurando aquilo que está errado, né? Aquilo que não está, na verdade, disposto na lei orgânica, é o caráter prioritário de participação da iniciativa privada. Perfeito? Vamos para a próxima questão. 4. De acordo com a Lei 8080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, analise. Então, repara, ele já começa essa questão falando do que a gente viu na questão passada, né? Então, tá lá. Logo no número 1, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Isso está certo ou isso está errado? Você já está em condição de responder, não é? Então, isso aqui a gente vai ver que está o quê? Verdadeiro. Que vê esquisito, mas é isso mesmo. Deixa eu apagar para ver se eu faço melhor. E agora não quer apagar, mas tudo bem. Então, o que eles... é aqui, ó. O que eles colocam? O dever do Estado não exclui o das pessoas, das empresas e da sociedade. Igualzinho o texto da lei. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, né? Também isso está lá no artigo 2º da Lei 8080. E depois, a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Se vocês derem uma olhada nessa questão, ela é praticamente a outra que a gente viu, só que aqui eles consertaram. A iniciativa privada participa do SUS em caráter complementar. Lembra o que era caráter complementar? É quando o SUS não tem o tipo ou a quantidade de serviços para oferecer para o usuário, então ele compra serviços da iniciativa privada. Então, resposta todas verdadeiras, resposta letra D de dado. Então vamos lá, dá uma olhadinha aí na número 5 e a gente já parte para a discussão. Você escolhe aí a sua resposta, né? E de novo, repara aqui na letra D, ó. Eles adoram isso, ó.
o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade, né? A gente aprendeu o que é isso já, né? O dever do Estado, quando ele diz que o dever do Estado não exclui o dos demais, é assim, o Estado faz a parte dele e pessoas, família, empresas e sociedade fazem a sua parte. Então, por exemplo, agora nas épocas de dengue, né? Então, o que é uma responsabilidade individual? O Estado já identificou que existem fatores que predispõem à proliferação do Aedes aegypti. Então, o Estado vai, educa, diz que não pode ter aquela planta com um pratinho de água, por aí afora. E aí, qual é a nossa responsabilidade enquanto pessoa? Não ter a água no pratinho de planta, manter a caixa d'água da nossa casa tampada, enfim, não colaborar com a proliferação da dengue. Né? Isso porque o Estado fez a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, certo? Da família, vão abrir aí a vacinação de sarampo, né, para crianças acima de uma certa idade e jovens. Então, qual é a responsabilidade da família? Levar as crianças, né, os menores de idade, até os menores de idade, para se vacinar. Das empresas, o Estado regulamenta a necessidade de oferta de EPI, equipamento de proteção individual. Então, essas empresas têm que oferecer para as pessoas que trabalham lá os EPIs. Por exemplo, as empresas também não podem sair poluindo o meio ambiente, porque isso interfere com saúde. E da sociedade, é aquilo que a gente sempre conversa. A sociedade tem que fazer o controle social, tem que participar da tomada de decisão e dos rumos da política de saúde. Perfeito? Ai, gente, desculpa, eu estou gravando numa sala que é próxima ao nível da rua, está toda fechada, mas eventualmente a gente vai escutar um barulhinho aí de carro passando, tá? Então vamos lá. Você vai analisar, a gente já conversou aqui sobre essa letra D de dado, né? Que é a nossa resposta. Por quê? Vamos dar uma olhada no slide que está marcadinho. Aqui, ó, no slide que está marcadinho diz: o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Esse é um dos parágrafos do artigo 2º da Lei 8080, perfeito? Mas vamos lá dar uma olhada nas outras hipóteses. Está escrito assim, letra A: haja exclusão do setor público do atendimento às emergências. Aquilo que a gente estava conversando, desculpa. A história como você exclui o atendimento de emergência do SUS? Não dá. É a mesma coisa que excluir o SAMU, né? Fora isso, se a gente pensar pela definição, cabe ao Estado, né, promover a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, não é isso? Então, na recuperação, por exemplo, está a história de atender também as emergências, certo? O que mais? O nível de prestação de serviços está atrelado ao nível de renda. Temos um princípio que é a igualdade, que fala que não deve haver nem preconceito nem privilégio. Fora isso, temos um outro princípio que é a universalidade, que diz que a saúde é um direito de todos. Então, não pode estar atrelada a nada, né? A prestação de serviços não pode estar atrelada a nada por causa, primeiro, da universalidade e depois da igualdade, que reconhece que o direito de todas as pessoas é o mesmo em relação à saúde. Depois, letra C. O lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais não são fatores determinantes e condicionantes da saúde. Não são? Eles são, né? Então, o que tem lá dentro dos fatores determinantes?
alimentação, moradia, transporte, emprego, renda, lazer, atividade física, saneamento básico. E lá no finalzinho diz assim, o acesso aos bens e serviços essenciais, entre outros, tá? Então, achamos aí o erro. E a letra E diz assim, os níveis de saúde da população não têm relação com a economia do país. Gente, se tiver uma economia muito ruim, esses fatores determinantes e condicionantes estarão muito ruins e eles afetam a saúde da população. O artigo 3º, inclusive, da Lei 8080, ele diz isso, né? Ele diz que os níveis de saúde guardam uma relação com a organização social e econômica. Então, tem relação com a economia, certo? Então, tá bom. Questão número 5, letra D de dado. Depois, questão número 6. Olha o carro passando, né? De novo está aqui. Nos termos da Lei 8080, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes. Quais são os determinantes e condicionantes aqui? Então, se a gente for analisar, vamos dar uma olhada aqui. Educação é fator determinante e condicionante. Transporte e lazer também são. Beleza. Letra B. Alimentação e moradia também são. Letra C. Trabalho e renda também são. Letra D. Medicamentos e hemoderivados não são fatores determinantes e condicionantes. Então, a nossa resposta vai ser em que letra? Na letra E. Então, aqui, ó, tem o artigo 3º que trata desses fatores determinantes e condicionantes. Aparecem aqui alimentação, moradia, trabalho, renda, educação, transporte e lazer. São os que foram usados. Além deles, tem saneamento básico, meio ambiente, atividade física e o tal do acesso aos bens e serviços essenciais. Então, o que a gente já está percebendo aí nessas questões? Que a Consulplan gosta muito de pedir fatores determinantes e condicionantes, ou pelo menos gostava lá em 2007, certo? Ah, Mônica, essa questão já tem muito tempo, mas essa parte da lei quase não sofreu alteração. Então, ela pode retornar? Pode. Então, vamos lá. Questão número 7. São objetivos do Sistema Único de Saúde de acordo com a Lei 8080. Aqui tem um alerta a fazer. Geralmente, essa banca, que é a Consulplan, e algumas outras também, elas gostam que você saiba o que é objetivo, o que é campo de atuação e o que é princípio sem misturá-los. Então, eles querem que você saiba o artigo 5º, o artigo 6º e o artigo 7º da Lei 8080. E essa questão aqui, você só vai responder se você souber quais são os objetivos do SUS, ou seja, aquilo que está no artigo 5º. Dá uma paradinha aí, abre o texto da lei e dá uma olhada, né? Eu já vou te mostrar esse texto também, certo? Então, vamos lá. Então, aqui está o artigo 5º, que fala ou trata dos objetivos. Então, está aqui assim, ó. São objetivos do SUS: a identificação e a divulgação dos fatores determinantes e condicionantes, que é o que responde essa questão, a formulação da política de saúde destinada a promover, nos campos social e econômico, a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º, e a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, vamos dar uma olhada lá no gabarito. Tá aqui, ó. Então, aqui, são objetivos. Então, eles dizem aqui,
a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Queridos, olha só, isso aqui, o número 1, é campo de atuação do SUS, não é objetivo. Portanto, isso aqui não está errado, apenas não é objetivo. Perfeito? Vamos lá no número 2. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Isso a gente acabou de ver no texto da lei. Este aqui é o objetivo. Perfeito? Vamos ver o terceiro. A execução das ações de merenda escolar e Bolsa Família. Merenda escolar e Bolsa Família são programas que não têm nada de competência, vamos dizer assim, do setor saúde. A Bolsa Família, por exemplo, é assistência social, né? Então, quando você fala de assistência social, você está dentro de um dos componentes do tripé da Seguridade. A saúde é um componente, mas nós temos também a previdência social e a assistência social. Então, por exemplo, o programa Bolsa Família está lá dentro da parte de assistência social. Então, não é a área de saúde, certo? Então, aqui a gente vai ter o quê? Somente o 2 está correto, não é isso? Vamos partir para o próximo. Número 8. Segundo a Lei 8080 de 90, atribui-se ao Sistema Único de Saúde os seguintes objetivos e campos de atuação, exceto, ou seja, aqui eles querem aquilo que não está no campo de atuação do SUS, aquilo que não está no artigo 6º, certo? Então, vai lá, dá uma olhada que mesmo sem você saber exatamente o que está no artigo 6º, talvez você consiga marcar essa questão. Gente, vamos lá. Então, eu falei que talvez você conseguisse matar essa questão, mesmo não tendo decorado, né, o artigo 6º, o artigo 5º, porque eles falam assim, segundo a Lei 8080, atribui-se ao Sistema Único de Saúde os seguintes objetivos e campos de atuação. Então, aqui é artigo 5º, nos objetivos, e aqui no campo de atuação é artigo 6º. Mas mesmo sem conhecer esses artigos, talvez você conseguisse matar pelo que a gente conversou anteriormente. Nós temos um campo que é a Seguridade Social, que é composto por saúde, previdência social e assistência social. Então, perfeito. O que acontece? Eles usam aqui uma das opções, está falando de alguma coisa relacionada à previdência. Então, gente, se é previdência, não pode ser nem objetivo e nem campo de atuação do SUS. Perfeito? Mas não custa nada a gente dar uma olhadinha no artigo 6º. Então, tá lá. Artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS, aí eles colocam a execução de ações de vigilância sanitária, de saúde do vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, a participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico e todos os outros. Eu separei aqui aquilo que está envolvido na questão, mas é bacana depois você dar uma memorizada nesse conteúdo que aqui está. Perfeito? Vamos lá. Questão número 9. De acordo com a Lei 8080, está ou estão incluídas no campo de atuação do SUS. Então, já vimos que eles pegam pesado aí também com o conceito de campo de atuação, né? Então, você dá uma olhada, compara com aquilo que está no slide anterior que estávamos estudando e marca a sua resposta.
Faz isso que é para já ir se ambientando com os conceitos que estão colocados lá no campo de atuação do SUS, né? Que é o que a questão pede. Vamos lá ver. Então, essa questão aqui destaca a ordenação da formação dos recursos humanos na área de saúde, a colaboração na proteção do meio ambiente, a fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano. E, diante disso, a gente marca que resposta. Perfeito, a gente vai encontrar a inspeção e fiscalização de alimentos, água e bebidas para consumo humano, a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde e a colaboração na proteção do meio ambiente. Então, vocês já estão vendo que esse artigo 6º é bastante explorado. Foi explorado no concurso antigo e outro de 2010. Tá? E isso não mudou na lei. Então, o examinador ele pode repetir essa questão aqui com muita tranquilidade. Então, assim, uma dica que eu dou, reforça a revisão aí de artigo 5º, que é o objetivo, e de artigo 6º. Então, tá lá, ó, o que eles usam nessa questão, né? Ordenação da formação dos recursos humanos, colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho, e a fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida para consumo humano. Então, essas três itens que estão aqui em negrito foram as opções da questão. Então, as três estão corretas. Para o próximo. Número 10. Em relação à abrangência e saúde do trabalhador no âmbito do SUS, analise as afirmativas a seguir. Repara, eles estão dentro ainda do artigo 6º lá em 2019, mas aqui o sujeito da banca resolveu cobrar um tópico que ainda não tinha sido explorado, que é a saúde do trabalhador. Então vamos dar uma olhadinha nela? Tá aqui, ó. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins dessa lei, o conjunto das atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores. Aí eles dizem, abrangendo, aqui tem um R anterior, mas não é abrangendo não, é abrangendo, tá lá. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho. Aí eles falam da informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e as empresas sobre os riscos e acidentes de trabalho, doença profissional, doença do trabalho, bem como resultado de fiscalizações, avaliações ambientais, exames de saúde, admissão, periódicos, demissão, respeitados os preceitos da ética profissional, que às vezes incluem um certo sigilo, né? Então, enfim, eles dizem, são bem claros ali, respeitados os preceitos da ética profissional. Perfeito? Então, assim, vamos dar uma olhada lá nas opções da questão e vamos chegar à conclusão de que todas essas afirmativas estão verdadeiras. Então, uma dica, como é uma questão recente, 2019, pode ser que haja outras questões perguntando sobre outros pontos da abrangência de saúde do trabalhador. Então, eu acho que é bacana você dar uma olhadinha nesse conteúdo da lei. Está tudo isso no artigo 6º. Mas, assim, a gente destacou para você aí atrás esse conteúdo. Então, dá uma olhada nele, né? Não é difícil de matar, não. Certo? Depois temos aqui, estão incluídas no campo de atuação do SUS. De novo, você vai lá olhar a lista e ao olhar a lista você descobre o quê? Que temos a participação na formulação da política e nas ações de saneamento básico, a ordenação da formação dos recursos humanos, a vigilância nutricional e orientação alimentar,
e a colaboração na proteção do meio ambiente compreendido do trabalho. Repara que eles vão usando pontos diferentes do artigo 6º. Então, eles gostam desse artigo 6º. Só para destacar aqui, ó, olha só quando eles falam da saúde do trabalhador. E depois, lá nos parágrafos, eles vão identificando qual é o campo de abrangência dessa saúde do trabalhador. Isso não tem nada a ver com essa questão aqui, não. Tem a ver com a outra que a gente estava resolvendo, tá? Então, vamos voltar. Quando a gente olha participação na política, na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico, isso é campo de atuação do SUS. Vigilância nutricional e orientação alimentar, campo de atuação. Colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho, campo de atuação também. E ordenação da formação dos recursos humanos. Dessa maneira, todas as respostas estão corretas, o que está contemplado na letra E. Número 12. São ações que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, exceto. Então, assim, gente, aqui a gente vai ter que identificar. Identificou já aí o que não está, né? Porque está pedindo exceto no campo de atuação do SUS. Então, o que é que não está incluído no campo de atuação do SUS? Ao consultar aqui o artigo, de novo, e eu acho que é bacana toda hora que aparecer um quadrinho desse, você parar para tentar dar uma memorizada, ler com mais atenção. Por quê? Porque são artigos que são recorrentes nas provas da Consulplan, perfeito? Então, aqui, o que não está contemplado dentro desse artigo? O benefício de prestação continuada, tá? Então, beleza, vamos lá. Número 13. Sobre as funções da vigilância sanitária, analise. Então, aqui eles já estão falando da vigilância sanitária propriamente dita, né? Dá uma olhada e vê o que você acha, só assim, só acha, antes da gente olhar a legislação, né? Dá uma olhadinha, marca a sua resposta, a gente já comenta. Então, nós temos uma definição de vigilância sanitária que é muito cobrada, não só pela Consulplan, mas todas as outras provas. Eu, lá no início, quando eu tive que decorar isso, eu guardei assim, ó, vigilância sanitária está relacionada com meio ambiente, bens e serviços. Né? Eu acho ela assim, mais voltada para coisas, né? E a vigilância epidemiológica, ela está relacionada com doenças, prevenção de doenças, identificar o que pode causar doenças, fazer campanhas de vacinação para prevenir doenças, né? Analisar se temos surto, se temos epidemia, né? Isso é a vigilância epidemiológica. Falou de doença epidemiológica, falou de ambiente, bens e serviços, é a vigilância sanitária. Então, dá uma lida com calma nessa definição do artigo 6º que está no parágrafo 1º, né? Então, o parágrafo 1º vai definir que a vigilância sanitária tem a ver com os problemas do meio ambiente, do controle de bens de consumo e do controle da prestação de serviços. Bens de consumo e prestação de serviços estão relacionados a coisas que têm uma relação mais direta com a saúde ou relacionadas de maneira indireta com a saúde, certo? Então, quando a gente fala de maneira indireta, por exemplo, prestação de serviço se relaciona indiretamente com a saúde. Aquilo que é feito, por exemplo, num estúdio de tatuagem, não tem uma relação direta com a saúde, não é um serviço de saúde, mas pode impactar na saúde de uma maneira absurda, né? Ou por um outro lado, quando você fala de bens de consumo, né? Todo medicamento tem que ter registro na vigilância sanitária. E isso é para que ela possa controlar o medicamento que é um bem de consumo.
Mas, por outro lado, por exemplo, os desinfetantes que a gente usa em casa, que são chamados de domiciliares, também podem causar problema à nossa saúde. Então, eles também são objeto, né, de regulamentação e fiscalização da vigilância sanitária. Ou seja, vigilância sanitária toma conta de ambiente, bens e serviços. Perfeito? Então, vamos dar uma olhada lá na resposta. Então, quando a gente bota aqui no número 1, controle de tecnologias médicas, procedimentos, equipamentos e aspectos da pesquisa em saúde. Então, isso a gente pode colocar aqui, por exemplo, como bem e serviço, né? Depois ela bota aqui, controle de aspectos do ambiente, os processos de trabalho e saúde do trabalhador. Ela olha isso ou olha, gente? Que ela não fala ali de ambiente do trabalho, né? Então, essa aqui talvez a pessoa ficasse um pouco mais receosa, porque fala de saúde do trabalhador. Mas a vigilância sanitária está dentro das ações que são feitas na saúde do trabalhador. Agora, quando a gente coloca aqui elaboração e atualização periódica de planos de saúde, aí não. Isso quem faz é o gestor, ou municipal, ou estadual, ou gestor em nível federal, né? Elaborar e atualizar plano de saúde é uma função do Poder Executivo, na verdade, nem do Poder Executivo, desculpa, do gestor estadual e municipal, certo? E do gestor em nível federal também, tá? Então, vamos lá. Então, a resposta, desculpa, é a letra A, 1 e 2 que são corretas. Então, antes da próxima sequência, como a gente coloca aí, vamos dar uma olhadinha, né, nos princípios do SUS. Como a gente se propõe a fazer uma revisão através de exercício, não custa nada a gente conversar sobre alguns princípios. Então, está aqui. Então, logo de cara a gente tem aqui universalidade de acesso a serviços de saúde em todos os níveis de assistência, né? Então, esse princípio da universalidade fala que todo mundo tem direito a tudo que está dentro do Sistema Único de Saúde. Não que a pessoa vai utilizar tudo, mas ela tem que, a gente tem que ter a consciência de que todos têm direito ao que o SUS oferece. Saúde é um direito de todos. E o veículo do Estado para viabilizar isso é o SUS, né? Então, vamos lá. Princípio número 2, integralidade da assistência. Esse princípio é interessante a gente interpretar o seguinte, que da vacina ao transplante, cada um tem que ter dentro do SUS, de forma individual ou coletiva, o acesso ao nível de complexidade exigido para o seu caso. Então, vamos pegar, por exemplo, os trabalhadores da saúde e a vacina contra a gripe, né? Então, resultado, de forma coletiva, nós, trabalhadores de saúde, teremos acesso à atenção básica para termos acesso à vacina da gripe, né? Isso é uma hipótese. Um sujeito qualquer que precise, por exemplo, de um transplante de coração. Então, esse sujeito, dentro do SUS, tem que ter acesso ao nível de complexidade que ofereça essa resposta à necessidade dele. Então, repara, a integralidade nada mais é do que essa relação do usuário com os níveis de complexidade do sistema. Da vacina ao transplante, cada um tem que ter acesso ao nível de complexidade exigido para o seu caso, ou de forma individual ou de forma coletiva. Então, está aqui, 2. Integralidade da assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade. E a igualdade, que a gente sempre fala dela, é o princípio que diz assim, não pode haver preconceitos e nem privilégios. Então, a igualdade da assistência à saúde, certo? Perfeito. E ainda há um princípio que não está na legislação de base do SUS, chamado de
Equidade. A equidade diz que os recursos deverão ser distribuídos na justa medida das necessidades do usuário. Perfeito? Depois eles apontam aqui a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, né? Toma cuidado que às vezes eles substituem física e moral por física e mental, e aí vai ficar errado, porque o vocábulo aqui é moral, certo? E o que significa isso? Que a pessoa tem direito a decidir o que ela acha que é melhor para a sua saúde. Quero tomar a transfusão, não quero tomar a transfusão. Quero aderir ao plano de tratamento, não quero aderir ao plano de tratamento, certo? Direito à informação. As pessoas assistidas sobre sua saúde. Esse direito à informação contribui bastante aqui com a preservação da autonomia. Por quê? Se o sujeito tem acesso às informações sobre a sua saúde, o que vai ocorrer? A chance dele decidir o que é melhor para ele é melhor. Então, o direito à informação. E, fora isso, a divulgação de informações quanto ao potencial do serviço e a sua utilização pelo usuário. Tá? Então, dá uma olhada, porque, por exemplo, esses princípios que são o terceiro, quinto, sexto, vamos ficar mais prático. Não sendo universalidade, integralidade e igualdade, o que se trata aqui são de princípios organizativos. Né? Então, como é que se divide isso para ficar melhor? Universalidade, integralidade, igualdade e a equidade também são princípios doutrinários, são a essência do SUS. E o que ele faz na prática, né, como ele aplica, a gente vai ter os princípios organizativos. Então, a gente tem aí a preservação da autonomia, o direito à informação, divulgação de informações quanto ao potencial de serviço e a sua utilização pelo usuário, e todos os outros que a gente vai ver aqui daqui para frente são princípios o quê? Organizativos, que também podem ser chamados de diretrizes. Perfeito? Então, aqui eles vão destacando outros: utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridade, alocação de recursos e orientação programática. Isso aqui eles estão falando praticamente do planejamento do SUS, que é todo feito com base em critérios epidemiológicos. Quando eles dizem aqui, estabelecer prioridades, alocar recursos, orientar programas, eles estão falando de planejamento, né? É um princípio do SUS. Participação da comunidade, o que seria? Aquilo que a gente estava falando que tem a ver com controle social, né? Então, o que tem a ver com controle social? É a comunidade participar dos rumos das políticas de saúde. Depois eles colocam aqui, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. O que isso significa? Né? Que cada uma das esferas tem a sua atribuição aqui dentro do Sistema Único de Saúde. Perfeito? Depois a letra A diz: ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, porque eles entendem que o gestor municipal é aquele que está mais próximo das necessidades de saúde e, portanto, ele pode planejar e organizar melhor. Claro que ele não vai fazer isso sozinho, ele vai fazer com apoio técnico e financeiro dos estados e da União, mas fica concentrado no município a organização desse acesso, por exemplo, das ações e aos serviços para o usuário, tá? E letra B, desse mesmo inciso aqui, que é a descentralização, fala da regionalização e hierarquização. É fácil também da gente entender, né? Quando a esfera, o ente federativo, vai participar da conformação da rede, porque cada um tem a sua competência nessa conformação, ele tem que saber em que território ele está atuando. Aqui, regionalização. Toda vez que falar regionalização é território, tá? E ele tem que saber em que nível de complexidade, porque hierarquização para o SUS é sempre a questão da complexidade tecnológica dos serviços, é organizar essas complexidades tecnológicas em nível crescente. Então, quando a gente fala de regionalização e hierarquização, tem uma ligação direta com a descentralização. Por quê?
Cada um tem a sua responsabilidade, tem que saber em que território está atuando, que é a regionalização, e em que nível da rede vai atuar, que é a hierarquização. Deixa eu só apagar para não ficar feio, né? Apagar aqui as marcas que eu fiz. Deixa só uma marquinha. Então tá bom, vamos lá. Depois eles falam aqui, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos das três esferas. Essa conjugação é a combinação desses recursos. A capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência. Essa capacidade está diretamente relacionada com aquilo que a gente viu aqui em cima. Por quê? Quanto melhor forem os arranjos entre as esferas, combinando aquilo que eles vão fazer com os seus recursos, melhor será essa capacidade de resolução. E detalhe, o 13º aqui diz o seguinte: organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Né? Aliás, perdão, gente, deixa eu ler outra vez aqui que falhou, né? Organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Cuidado, que às vezes em prova eles substituíssem e evitar aqui. O que eles estão dizendo aqui? Que já que as esferas vão trabalhar juntas, elas têm que tomar cuidado para não desperdiçar recursos. Então, ou seja, não duplicar recursos que têm o mesmo fim. Né? E às vezes as bancas trocam o evitar aqui por promover. E por último, e o último inciso aqui, e o último princípio do artigo 7º, que foi incluído, aqui está uma lei que ele respeita, mas ele foi incluído em 2017. Ele diz o seguinte: organização do atendimento público específico, especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, o atendimento, o acompanhamento psicológico, cirurgias plásticas reparadoras. Então, resultado, esse aqui, se é jovem aqui na legislação, ele obviamente só vai começar a aparecer em prova a partir de 2017, tá? Então, não sei se a gente vai pegar alguma questão que tenha ele aí, mas vamos olhar. Então, vamos lá. O que está escrito aqui na número 14? Lê, marca a sua resposta e a gente já discute. Então, o número 14 diz: os serviços de saúde, sejam eles públicos e privados, contratados ou conveniados que integram o SUS, obedecem a determinados princípios que regem o Sistema Único de Saúde. Analise-os. Então, primeira coisa. Número 1. A universalização garante acesso aos serviços de saúde pública em todos os níveis de assistência. Então, toda vez que a gente estiver falando de garantia de acesso, que é o que está aqui no sublinhado, a gente vai estar falando de universalidade, né, ou de universalização, como eles colocam aqui. Depois, número 2. A integralidade é a necessidade de que o paciente seja visto na sua individualidade, atuando apenas na prevenção de doenças. Isso aqui, gente, não é questão de SUS, é de português, porque se você diz integralidade, você está pressupondo que é uma totalidade da assistência. E aqui eles botam prevenção apenas na prevenção de doenças, ou seja, isso já estaria errado, né? Vimos que a integralidade tem a ver com o usuário encontrar aquilo que ele precisar dentro do sistema, da vacina ao transplante, tudo aquilo que ele precisa. Então, resultado, isso aqui está errado, né? Especialmente quando fala aqui, a integralidade atua no paciente individualmente, não há dúvida disso. Quando faz um transplante, não é um transplante coletivo, né? Mas atuando apenas na prevenção de doenças, não, ela atua em todos os níveis de assistência, né? Então, no nível de complexidade exigido para o usuário. Depois a número 3. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. É o princípio da igualdade. Então, aqui eles usaram os 3 primeiros princípios doutrinários do SUS. E aqui no quarto vamos ver o que tem. Né? Organização do atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral,
repara, eles usaram aquele inciso mais novo, é o inciso 14º do artigo 7º. E se você reparar, essa questão aqui é de 2019. Então, 2019 eles ainda continuam cobrando princípios? Continuam, mas estão misturando o quê? Princípios doutrinários e organizativos. Perfeito? Aqui a gente vai estar onde? No número 3, na letra C. Por quê? A hipótese segunda aqui, ela não está verdadeira, né? Então, estão corretos o quê? 1, 3 e 4 apenas. Vamos lá. Questão número 15. Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Tal afirmativa refere-se ao princípio da... Olha aí que agora você já responde rápido. Então, gente, universalidade, não é isso? Falou de acesso, você pensa em acesso aos serviços em todos os níveis, de forma geral, é a universalidade. Quando fala de acesso a um nível específico, por causa de uma necessidade do usuário, aí vai ser integralidade, tá? Mas quando fala de garantia de acesso, no geral, é universalidade de acesso. Perfeito, vamos lá. Número 16. Baseado nos princípios do SUS, aliado ao Programa de Saúde da Família, os municípios buscam enfatizar. Então, quando a gente olha para essa questão da saúde da família, né? Ou, se você quiser atualizar a nomenclatura, que em 2005 era chamado de Programa de Saúde da Família, atualmente é Estratégia de Saúde da Família, né? Então, eles você vai pensar que eles vão atuar no território, né? E que por causa disso, vai ser favorecido bastante a questão da integralidade, porque eles vão lá no ambiente das pessoas, vão saber quais são os seus hábitos, como moram. Eu fico brincando que é um Globo Repórter, né? Quem são, onde vivem, como vivem, o que comem, né? Tudo isso a gente conhece indo para o território. Então, dá uma olhada aí, ver se você já viu o que mais está relacionado à questão da saúde da família. A integralidade da assistência. Aí é um bizu, tá, gente? Falou de saúde da família, né? Por causa da inclusão do território, ela está diretamente relacionada com a questão da integralidade, né? A integralidade, digamos assim, é a grande menina dos olhos do SUS, porque é um dos princípios mais difíceis dele alcançar, até por causa, às vezes, da desarticulação entre os níveis. Então, a atenção básica, ela vai ter essa responsabilidade de coordenar o acesso a determinados níveis, ou seja, ela é a porta de entrada preferencial para garantir que o usuário tenha acesso ao nível de complexidade exigido para o seu caso. E ao contemplar a questão do território, ao se utilizar de equipes multidisciplinares, também está contemplando a integralidade da assistência. Perfeito? Vamos para o próximo. 17. A pontinhos é o reconhecimento na prática dos serviços de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. Considerando os princípios do SUS, analise a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, vamos dar uma olhada, e a gente acabou de conversar sobre isso, e aí a gente marca como resposta o quê? Integralidade. Toda vez que falar que a pessoa é um todo indivisível e que faz parte de uma comunidade, isso também é uma das interpretações da integralidade, certo? Vamos ver. 18. Considerando-se os princípios do SUS, analise. A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte de todo o sistema a todo e qualquer cidadão. A gente não está falando aqui de quê? Garantia de acesso? Vai pensando aí. E aí você vai lendo, ao ler as outras, a gente vai vendo, ó, a número
2 diz: a equidade denota que todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme as suas necessidades. Até aqui, a gente está falando de igualdade, perfeito? Mas há essa mistura desses conceitos em prova e isso não está errado, porque tem umas cartilhas do SUS que misturam mesmo. Então, quando eles falam assim, ó, perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades, é quando aparece essa expressão aqui, ó, até o limite do que o sistema puder oferecer para todos. O que está traduzindo isso? Que os recursos serão distribuídos com justiça, né? Não é tudo para um e nada para o outro. Cada um tem que ter o acesso? Beleza. A integralidade diz que as pessoas têm que ter acesso ao nível de complexidade exigido no seu caso. Mas é óbvio que isso esbarra no limite do que o sistema tem para oferecer, né? Então, quando fala dessa até o limite que puder oferecer para todos, a gente está falando de justiça na distribuição desses recursos. Então, a gente está falando de quê? De equidade. Perfeito aqui, tá? Isso aqui a gente está rabiscando em vermelho, mas podia estar rabiscado em azul, não está errado. Deixa eu até... desculpa. Eu apaguei tudo. Mas, de toda forma, a gente pode rabiscar aqui em azul, ó. Até o limite do que o sistema puder oferecer para todos. Perfeito? E a 3 diz: a descentralização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de governo. E aí ele diz aqui: a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de a ser. Perfeito. Então, a gente tem aqui a letra D. Todas as 3 estão corretas. Então, questão número 19. Diz assim: a contínuos é o reconhecimento na prática dos serviços de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. Considerando os princípios do SUS, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, está aqui, ó, equidade, descentralização, universalidade, integralidade e regionalização. Como é que a gente analisa essa questão? Ó? Quando fala aqui que o ser é um todo indivisível, essa palavra todo ela tem muito a ver com integralidade e integrante de uma comunidade, né? Então, quando fala desse todo indivisível, a gente já desconfia que a resposta qual vai ser? Integralidade da assistência. Deixa eu pintar o todo indivisível aqui também para ficar guardadinho. Esse todo indivisível é um sinal característico de integralidade. É uma questão de 2012, porém o conceito de integralidade não se alterou. Então, essa questão pode voltar a existir tranquilamente, certo? Questão número 20, diz assim: considerando o disposto no artigo 196 da Constituição e na Lei Federal 8080 de 90, que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, indique abaixo a alternativa que se apresenta incorreta. Aqui, gente, é necessário prestar atenção, porque o que está sendo pedido é o incorreto. Mônica ficou doida, está rabiscando tudo? Não, porque na prova isso é horrível. Às vezes a pessoa não sinaliza que está procurando a resposta errada e erra toda a questão, tá? Então aqui, atento, que você está procurando que está o quê? Errado. Perfeito? Vamos na discussão. Então eles dizem aqui: todo cidadão tem direito a tratamento individualizado em clínicas especializadas escolhidas a seu critério. Não, elas não são escolhidas a critério do usuário. Então, eles dizem assim, ó, todo cidadão tem direito a acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Todo cidadão também tem responsabilidade para que o seu tratamento aconteça de forma adequada. Todo cidadão, lembra a questão da autonomia, né?
todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. Aqui é a cara da preservação da autonomia. Então, o resultado que está errado aqui é essa história, que ele escolhe a seu critério, clínica especializada, né? Não necessariamente ele está precisando de tratamento em clínica especializada. Perfeito? Então, número 20, letra E. Número 21, ele vai dizer assim: do direito à vida e à saúde constantes no Estatuto da Criança e Adolescente, é assegurada a criança e o adolescente por intermédio do SUS. Então, o que a gente vai analisar? Fica atento aí nessa questão, porque assim, o enunciado dela, ele faz uma distração para a gente. Ele fala do Estatuto da Criança e do Adolescente como se fosse algo, o que a gente fosse procurar aqui, fosse algo diretamente encontrado dentro do texto do Estatuto, mas a gente consegue fazer essa questão sem ter noção de texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, dá uma olhadinha aqui. A resposta da questão diz assim: acesso universal e igualitário de ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Repara que se o acesso é universal e igualitário, ele inclui também quem? As crianças e adolescentes, sem qualquer tipo de preconceito ou de privilégio, tá? Então, a letra B responde à questão número 21. Bem, essas foram as fontes utilizadas para a resposta às questões que nós resolvemos. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já te falei aqui em outros momentos, eu estou querendo monetizar meu canal, que é para a gente ter aquele incentivo de sempre estar colocando conteúdos novos, né? Então eu peço para você que assine, curta, compartilhe, assine o canal aí, aproveita, vai lá logo, se inscreve, né? E dá uma curtida para a gente ir aperfeiçoando o que a gente está colocando aqui. Nos comentários você pode colocar sugestões também, eu acho que vai ficar bacana, certo? E a gente volta para falar de outros tópicos relacionados à Fundação Estadual de Saúde. E para não esquecer, aqui você dá uma reforçada bem bacana nos artigos 5º, 6º, 5º, 6º e 7º da Lei 8080, além do artigo 2º, tá? Então, 2º, 5º e 7º são bastante cobrados aqui pelas provas, ou foram bastante cobrados pelas provas, certo? A gente volta com o restante do conteúdo. É só para não ficar um vídeo muito grande, tá bom? Um grande abraço, bons estudos.